Olá, tudo bem? De volta aqui nos estúdios da Play Hits, no programa Mercado Business. Hoje recebendo mais um convidado aqui para bater um papo com a gente. Hoje o advogado Dr. Delmiro Campos, que é coordenador institucional da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política do Conselho Federal da OAB. Doutor Delmiro, prazer recebê-lo aqui com a gente na Play Hits e, mais uma vez, que privilégio ter o senhor aqui para a gente bater um papo sobre esse universo do direito, da política e também o senhor contar as novidades do mercado. André, para mim é um prazer enorme estar aqui na Hits FM, no Play Hits, esse projeto inovador, que torço que seja um grande sucesso, porque apresentamos aí uma oportunidade de maior interação com o nosso ouvinte, telespectador, e é um prazer enorme estar aqui com vocês e espero contribuir nessa manhã. Sem dúvida. Um trio pernambucano vai comandar a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, órgão criado pela Confederação Brasileira de Surf. Como será a sua e como procurador deste órgão? André, todos os esportes brasileiros possuem o dever de respeito ao Código Brasileiro da Justiça Desportiva, certo? Que orienta, regulamenta e leciona que todas as confederações ou federações devem instruir um tribunal de justiça desportivo que tem por finalidade e princípio, antes de qualquer coisa, dar mais segurança jurídica às competições. Nós temos como tribunal desportivo mais famoso sempre o futebol, porque nós, por força das mídias, por força dos campeonatos brasileiros de Série A, B, C, D, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, nós temos maior repercussão das matérias que o tribunal trata, né? Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, ontem expurgou um dos jogadores envolvidos nesses esquemas de manipulação de futebol, suspendeu um outro jogador e assim sucessivamente eles ganham mídia por força disso e a sociedade conhece mais. Mas nós temos o Superior Tribunal de Justiça do handebol, do voleibol, do basquetebol e, para nossa grata surpresa, a Confederação Brasileira de Surf, né, refletindo, possui hoje os últimos campeões mundiais da competição, os últimos campeões olímpicos da competição e alguns estudos realizados demonstrando que o surf, ele é uma competição que no Brasil ele possui o tamanho do vôlei, só perdendo para o futebol, entendeu por bem constituir o seu Superior Tribunal de Justiça Desportivo, composto lá por 9 auditores, e, como todo tribunal, há de haver a sua promotoria, o seu órgão assistencial de acusação. Eu tive a bênção e satisfação e o prazer enorme de ter sido convidado para ser o procurador-geral do STJD do Surf e convidei 2 colegas que são meus amigos, que estão comigo no escritório, que é a Manuela Cruz, como procuradora adjunta, e o Jailson Barbosa como procurador para atuação nas comissões. E então o que eu posso lhe dizer, André, é que é um trabalho honorífico. Toda a justiça desportiva brasileira não possui salário ou qualquer tipo de remuneração, mas possui a oportunidade de cada um, ao seu modo e ao seu tempo, contribuir com a segurança jurídica de todos os desportos, né? Em linhas gerais é isso. Que coisa boa. Eu até estava comentando com o doutor Delmiro que logo quando eu vi essa questão do surf, eu não achava que era o surf de praia, que eram iniciais de algum novo órgão, que até que eu não poderia nem conhecer. Mas é uma grata surpresa saber que o surf tem essa dimensão. Isso. É o terceiro esporte mais acessado, digamos assim, depois do futebol e do voleibol, né?
E é tão organizado, né, quanto esportes grandes, que nem o futebol e o Isso. vôlei. Né? E a Procuradoria do SUF vai fortalecer os atletas em Pernambuco, que tem tradição neste esporte e principalmente em competições internacionais, né? Na verdade, a Procuradoria ela atua em caráter nacional. Certo. Né? Todas as competições nacionais são, digamos assim, fiscalizadas, estão ao crivo da Procuradoria do STJD do SUF. As competições locais são subordinadas às federações. Então, Pernambuco, quando tiver, como teve recentemente em Maracaípe, um evento de caráter nacional, estará subordinado ao STJD do SUF. Quando forem eventos locais, estarão subordinados às federações locais. O que a gente entende, André, é que com uma procuradoria atuante e com um STJD pujante, nós conseguimos emprestar mais credibilidade às competições. Então, os investidores internacionais, os investidores nacionais, possuem mais segurança, possuem minimamente um compromisso com a honorabilidade, com o respeito das competições. E isso faz com que os atletas eles possuam o dever de ter uma postura mais correta, mais tranquila, entendeu? Que ele não vai cometer algumas faltas, alguns excessos contra os seus colegas competidores, porque todo tipo de infração disciplinar será alvo de uma análise, poderá ensejar um processo. Mas, presidente, aproveitando esse assunto, a gente percebe que no futebol está bem alto agora esses impercalços aí de alguns atletas que supostamente são evidenciados como fraude no futebol, de manipulação de resultados. No SUF também pode acontecer isso? Pode, sim. Para isso que tem vocês agora, Pode, sim. de uma forma mais enérgica para a justiça desportiva hoje no Brasil, seja do futebol, seja do vôlei, recentemente tivemos um episódio em Minas Gerais, ou seja, do SUF, ela está ali para combater toda e qualquer prática de racismo, toda e qualquer prática que vise a manipulação de resultado, toda e qualquer prática que tenha violência, seja a violência praticada pelo torcedor, seja a violência praticada pelo competidor, seja uma violência praticada por um dirigente esportivo, um técnico, um auxiliar. Então, a justiça desportiva ela serve para aquilo ali, para poder analisar os fatos que possam desabonar o desporto. Porque a gente fica muito na mídia essa questão no futebol do racismo, por exemplo, né? Talvez por ser um esporte, não dizendo que os outros não sejam de conhecimento mundial, mas será que no SUF, pela sua experiência grande, né, em todas as áreas, o senhor já procurou saber ou soube se teve algum caso também de racismo, digamos assim, no SUF? Porque documentado, agora documentado, eu não tenho conhecimento e torço para que a gente não venha ter. Mas eu não tenho dúvida, André, apesar das pessoas entenderem que os pardos e negros eles possuem maior conhecimento de causa para poder falar, né? Eu me sinto muito tranquilo para dizer que, infelizmente, o preconceito racial é algo ainda persistente na sociedade. Então, não consigo enxergar que qualquer modalidade esportiva esteja alheia ou refém desse tipo de situação. Se não for no Brasil, não tenho dúvida que há de acontecer em algum momento no exterior. O que é preciso é haver uma reação, né? O futebol, nós estamos vendo uma reação mundial. O que aconteceu com o jogador Vinícius Júnior, que inclusive veio a ser penalizado pela arbitragem por ter certamente ou não perdido o controle na sua reação aos insultos sofridos, terminou comprometendo o próprio espetáculo, né? Então, já há um movimento que defenda que nas partidas que fiquem claro os gestos, as ofensas, os gritos de racismo, que elas sejam canceladas.
Isso é uma forma, André, para que o torcedor possa fiscalizar o seu colega e para que aquele agressor, ofensor, ele entenda que ele também vai ser prejudicado, seja banido do acesso ao estádio ou do próprio, digamos assim, da festa que ele está ali a assistir, a ter investido, a ter comprado, né? Então eu acho que o surf, ou como o skate, ou como o handball ou o voleibol, eles não estão alheios a, infelizmente, esse tipo de comportamento. E como é possível o atleta acompanhar a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Surf? Hoje nós possuímos no site da Confederação Brasileira de Surf uma aba que versa sobre a justiça desportiva do surf e lá possui a identificação de todos os homens e mulheres que estão contribuindo com a formação desse tribunal e possui também os canais de informação e acesso nesse portal eletrônico. Aqui nos estúdios da Play Hits, aqui para o programa Mercado Business, a gente está batendo papo aqui com o nosso querido advogado Delmiro Campos, que é coordenador institucional da Abradep. E uma pergunta, presidente, como é que o senhor vê o crescimento para novos advogados no estado de Pernambuco? É um mercado ainda que é procurado no sentido de o estudante, o acadêmico que faz direito, estuda direito, já sai para o mercado de trabalho. Como é que está essa questão? Os alunos, as pessoas ainda continuam procurando direito? É um dos cursos mais cobiçados para o mercado de trabalho? André, eu entendo que sim. Qual é a minha análise? Ela parte do pressuposto da qualidade da formação dos novos profissionais de direito. Eu vislumbro que ainda existe mercado em todas as áreas e que há um afunilamento nas áreas mais específicas, como, por exemplo, hoje, que é um grande desafio para qualquer pessoa, e não seria diferente na área do direito, a questão do direito da tecnologia. Então, é uma matéria que vai desafiar a profissão. O uso da inteligência artificial no campo de atuação profissional. Então, a minha preocupação hoje não é com o mercado. Eu acho que existe mercado, sim, para a advocacia. Acho que existe muito mercado para as áreas que exigem especialização, mas lamento muito a qualidade do ensino superior, seja no estado de Pernambuco, seja em todo o país. Para você ter ideia, André, eu me considero jovem, eu sou de uma geração de 2004, então vou fazer aí 20 anos de formado, e quando eu saí da faculdade, quando eu entrei na faculdade, só existiam 4 faculdades de Direito no estado de Pernambuco. Faculdade de Direito de Olinda, Faculdade da Católica, Faculdade da Federal, 3, aliás 5, Faculdade do professor Pinto Ferreira e a Faculdade de Direito de Caruaru. Eram 5 instituições de ensino superior dedicados ao direito. Aquela que fica ali. No curso do ensino superior, foram criados mais de 35 faculdades. Então, eu ouso dizer que hoje Pernambuco possui mais de 100 faculdades. Então, a grande questão é, qual é a qualidade dessas pessoas que estão sendo lançadas ao mercado? Mercado há. Não sei se há qualidade na formação. Uma das faculdades é uma que tem ali próximo à praça, em frente ao quartel, no centro do Recife, uma bem antiga, tem o nome direito. É a Faculdade Secular, é a Faculdade de Direito do Recife. Aquela ali é bem antiga. É a primeira faculdade de Direito do Brasil, ao lado da Faculdade do Largo do São Francisco, em São Paulo. Doutor Delmiro Campos foi reconduzido ao cargo de coordenador da Abradep, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Como funciona a Abradep, doutor Delmiro? A Abradep é um sonho que a Academia do Direito Eleitoral Brasileiro conseguiu realizar.
é um universo heterogêneo onde nós reunimos representantes da Justiça Federal, da Justiça Especializada Eleitoral, servidores, magistrados, membros do Ministério Público, jornalistas, cientistas políticos, contadores, em sua grande maioria, advogados e advogadas. A academia ela tem por pressuposto difundir e fortalecer as discussões políticas e o direito eleitoral. Recentemente, nós encampamos um pedido junto ao Ministério da Educação de inclusão da matéria de direito eleitoral nos cursos superiores de direito como matéria efetiva obrigatória e não facultativa ou eletiva. E conseguimos movimentar todos os grandes institutos, demais associações, órgãos de poder, escolas de magistratura, escolas judiciárias eleitorais, para aderirem a esse projeto que é muito simbólico e termina por fortalecer bastante, no nosso entender, a própria democracia. A academia possui editora própria, livros disponíveis em seu portal sem qualquer custo, possui um corpo de representantes em todos os estados do Brasil, é a única academia que possui filiados de todos os estados da federação e possui hoje uma série de convênios, sempre nesse sentido de difundir e capacitar na área do direito político e eleitoral. O senhor defende uma maior discussão interna em torno das pautas que pendem a maior inclusão e os interesses das mulheres LGBTQIA+, e dos negros e negras. Como está essa sua defesa, doutor? André, é uma pauta delicada. Eu costumo dizer que, apesar de ter irmãs, de ter uma mãe muito próxima e sempre ter tido diletas amigas e colegas, a defesa da pauta feminina ela nasceu quando, juntamente com a minha filha, há 11 anos. Então você pode até dizer, só lembrou da pauta quando o calo apertou. Não, pode ser que sim, eu não tenho nenhum problema em assumir isso. E nós observamos que a mulher como um todo, em todas as profissões, em todos os lados, quando ela é desafiada a apresentar os seus esforços e mérito, ela alcança o sucesso. E isso você pode observar nos concursos públicos, onde a mulher já é maioria nos percentuais de aprovação. Entretanto, nos espaços de relevância ou de poder, ou de deliberações, ou de oportunidades de exercício de cargos mais relevantes, as mulheres são grande minoria. E isso é fruto de uma cultura machista estrutural. Muitas vezes, André, eu, você, nós que somos homens, cometemos atos em detrimento das mulheres sem que a gente possa perceber, sem que a gente faça de forma deliberada. E, veja só, eu não vejo a grade dos entrevistados e entrevistadas, mas se você fizer uma análise de todos os entrevistados e entrevistadas da sua vida, Sim. você vai se deparar com um universo masculino maior. Sim. E isso não é algo deliberado. Não é algo que você acorda e diz, hoje eu vou entrevistar um homem. É algo que já está enraizado em nossa cultura. Então, é preciso que a gente, como a Play Hits, como a Hits FM, como membro da coordenação institucional da Bradep, como jornalista, possamos incrementar essa pauta e conscientizar da importância de enaltecermos e colocarmos mulheres mais à vista. Na medida que a gente fizer isso, a gente vai tentando buscar um equilíbrio maior. Então, hoje nós defendemos a paridade na composição de mesas acadêmicas, a paridade na formação de eleições, a gente conscientiza da necessidade de nós termos espaços ocupados
por mulheres. Então, é uma forma da gente contribuir efetivamente com a pauta. E aí, por via de consequência, quando você se depara, conhece e se debruça com essa pauta da maior inclusão da mulher na política ou nos espaços de poder, você observa que não são apenas elas que precisam desse cuidado, desse auxílio, dessa atenção. E aí, quando você se depara com a pauta racial, você vê ainda muita discriminação, tanto para a mulher negra e parda, como para o homem negro e pardo. Por isso que é simbólico termos negros e negras como ministros de Estado, como integrantes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, porque isso faz com que a sociedade entenda ser algo normal e não atípico ou estranho. Então, a nossa tarefa é tentar conscientizar de que nós precisamos cumprir essa pauta, até mesmo como um pagamento à pauta racial por tudo que nós, brancos, fizemos ao longo da construção do nosso país. E aí, como eu estou lhe dizendo, uma pauta vai puxando a outra, uma pauta vai puxando a outra, e aí você, quando entra no universo LGBTQIA+, e todo o alfabeto que eles entendam como necessário para demonstrar visibilidade, nós vemos um preconceito ainda maior. Veja que nós estamos falando num grau de escala. Mulher, negro e agora as chamadas minorias. Então, Pernambuco possui hoje, conhecida, apenas uma advogada transexual, que é a Robinho C., que foi codeputada e que é negra. Temos recente também o conhecimento da vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife, que é minha amiga, que é a Antonella Galindo. Então, assim, veja que no universo de mais de 40 mil advogados, nós só temos conhecidas 2 pessoas, né? Quantas outras tantas pessoas precisam ser respeitadas e apoiadas para que tomem coragem para exercer, seja a sua profissão, seja como pessoa, com dignidade, a sua opção. Então, o nosso compromisso é jamais relativizar e sim combater qualquer ato de discriminação ou de criminalização. Como é que o senhor vê esse início do governo Lula? Eu vejo como algo bem interessante, porque é um governo que prometeu uma ruptura com os projetos econômicos, fiscais do governo Bolsonaro. É um governo que chegou para atender toda a parcela da sociedade que o elegeu, contemplou uma plataforma política pluripartidária, apresentou um crescimento do Ministério com nomes de todas as correntes e frentes. Nós temos hoje representação indígena, representação negra, representação da pauta LGBT, representação da mulher, mas é um governo, André, que já está começando a sofrer os desgastes naturais de uma máquina emperrada ou repleta de burocracias, cuja a governança não consegue acelerar na medida daquilo que sempre promete. Eu acho que são obstáculos inerentes a qualquer gestão, seja de direita ou de esquerda. Então, eu acho que ainda estamos num momento de acomodação. O Brasil, ele saiu de um momento que não tinha um protagonismo internacional, não tinha, e hoje ele vem tendo um protagonismo internacional, ainda que também com alguns deslizes de apresentação, de postura, mas hoje o Brasil volta a ser ouvido nas grandes discussões internacionais, que a gente sabe que tem repercussão direta
na nossa economia. Então, eu vejo ainda um olhar com muita cautela. Quando o senhor fala desses deslizes, né? Um deles pode se dar, por exemplo, essa chegada do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a forma com que o presidente Lula se coloca ao lado do presidente Nicolás Maduro, inclusive criticando os Estados Unidos por sanções bem radicais à Venezuela. Isso seria uma incoerência? Não, André. Para mim, o deslize é na medida que o presidente Lula ele convoca a comunidade europeia para discutir com maior rapidez a paz da guerra da Ucrânia com a Rússia, e aí, em determinado momento, ele eventualmente culpar a Ucrânia como responsável por uma condução de não concretizar a paz, né? Ou ele participar de um evento internacional recente e não ter a oportunidade de prestar sua solidariedade direto ao presidente da Ucrânia, porque possui, obviamente, outros interesses de natureza comercial, institucional e política com o presidente Putin, da Rússia. Então, para mim, isso é um deslize de natureza internacional. Alguém que poderia, inclusive, ser alçado à condição de receber o Nobel da Paz se ele efetivamente liderasse essa corrente em torno da paz. No que toca ao Maduro, causa espécie e arrepio a sociedade brasileira no geral, como um todo, por ter ele o estereotipo de ser um ditador ou alguém que vem se perpetuando no poder e não possui compromisso com políticas públicas de maior desenvolvimento social e econômico da Venezuela, mas não me causa nenhuma surpresa, porque o governo Lula ele sempre se posicionou de forma aliado aos países latino-americanos e sempre inclinados em pautas ou de esquerda ou que não tivessem afeto, digamos assim, a uma maior defesa da democracia, digamos assim, política dos Estados. Então, assim, nós sempre vimos o Partido Trabalhadores ao lado dos partidos socialistas da Argentina, do Chile, do Peru, da Venezuela, do regime cubano, sempre, digamos assim, querendo liderar ou proteger, no entender deles, contra a repercussão e o poderio americano. Então, nesse caso, eu posso não concordar, posso não gostar, mas não vejo como deslize. Pelo contrário, eu vejo que é bem a bandeira defendida por ele. Aqui para o estado de Pernambuco, o governo de Raquel Lira, como é que o senhor enxerga até agora a postura e as atitudes da Raquel Lira e da Priscila Krause à frente do governo do estado? André, veja que interessante, nós estávamos falando da inserção da mulher na política e Pernambuco vive um momento inédito, um momento de muito simbolismo. Nós elegemos a primeira senadora pernambucana, Tereza Leitão, e elegemos a primeira governadora de Pernambuco, juntamente com uma vice-governadora. Eu as conheço enquanto políticas, já tive a oportunidade até de contribuir para 2 campanhas da governadora Raquel Lira, quando candidata à eleição e reeleição à Prefeitura de Caruaru, e posso testemunhar a você, tratasse de uma mulher de muito brio, uma mulher muito decente, de uma gestora pública experimentada e que reúne todos os predicados para fazer um belíssimo governo. Entretanto, nós estamos testemunhando, e aí, com todo respeito à repercussão do programa, eu não faço ideia se essas repercussões diárias na grande mídia, na imprensa, representam efetivamente o que está acontecendo, mas nós estamos enxergando uma dificuldade de comunicação do governo com os poderes instituídos, né? Eduardo Campos, quando governador do estado, em união à Assembleia Legislativa, nos seus primeiros 5 meses de governo, indicou ao Tribunal de Contas do Estado 2 pessoas da sua confiança,
ou duas pessoas que ele entendiam como sendo de predicados em alinhamento com as pautas que o seu governo sempre defendeu. Raquel Lira, em 5 meses de governo, viu a Assembleia batalhar, lutar e conseguir demonstrar autonomia e independência, tendo inclusive se posicionado por candidatos que não lograram êxito. Então, o candidato oficial da governadora foi derrotado pelo candidato do presidente da Assembleia, que é do seu próprio partido, e isso revela por si só uma ausência de harmonia, uma ausência de uma comunicação efetiva e eficaz. E o outro candidato terminou sendo candidato também único, fruto do prestígio profissional que detém e do prestígio político que a casa detém, porque a pré-candidata Débora Almeida, pré-candidata deputada da governadora, não conseguiu reunir esforços sequer para manter altiva a sua candidatura. Então, os movimentos feministas ficaram contrários porque nós perdemos a única mulher conselheira do Tribunal de Contas para recebermos 2 valorosos homens, mas são 2 homens. Então, a crítica ela permanece. E a crítica política permanece na medida que o governo atrapalhou e não contribuiu. Então, eu estou citando uma pauta que me é mais próxima, que é da pauta do direito. Eu, apesar de ser advogado de político e amar a política, eu não gosto de me avorar em questões pelas quais eu não tenho uma maior profundidade. Então, assim, pela competência, pela seriedade, pela equipe construída por Raquel, eu especulo que nós teremos um excepcional governo. Mas, infelizmente, no momento, e aí como nossa entrevista ela vai para o portal e ela eterniza, eu faço questão de dizer, hoje, no dia 30 de maio de 2023, nós estamos testemunhando um desgaste político-institucional com o novo governo, o que lamentamos. Aqui, batendo papo com a gente, pela Play Hits, no programa Mercado Business, recebemos aqui o presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política do Conselho Federal, da OAB também, né? O nosso querido Dr. Delmiro Campos. Dr. Delmiro, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Suas considerações finais. André, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para indicar mulheres, para indicar representantes negros e pardos das nossas pautas. Vamos convidar suas adjuntas lá da SUF, né? Nós podemos contribuir com essa pauta. E eu fico muito feliz de ter oportunidade de voz, de ter oportunidade de estar aqui com você. Quando você lê assim o currículo, às vezes eu também perco o fôlego, mas são as dedicações que eu faço e as pessoas muitas vezes não entendem, são por essas dedicações que eu vejo com maior facilidade a minha própria capacitação. Sim. Porque na medida que eu preciso estar aqui falando com você, sim, exige de mim estudo, muita parcimônia, amadurecimento. Então, fico feliz de estar aqui com você e à disposição de todos da HITS, do Portal HITS, da Play HITS. É um prazer. Parabéns a você, parabéns a Júnior, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Nada mais merecedor do que o senhor à frente agora aí, também desses novos desafios. Está devendo uma entrevista lá na rádio, hein? É verdade, é verdade. Está devendo uma entrevista lá na FM, mas vai voltar. Na próxima eu vou madrugar. Eu vou chegar ainda mais cedo. Tá certo, então. Obrigado você que ficou conosco até agora aqui pela Play Hits e a gente se encontra em breve com mais uma entrevista.